Is 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 the song still on? No, is it for you? It is for me. I don't know why. Do you think you are listening? I don't. Like I already Hey everyone! Tá só nós dois ainda. oh my god. So I actually opened oh, it's live. Yeah, no problem. It's just me and you and the girls. Okay, so now we have Lucas here talking with us. Hi, Lucas. Are you seeing there in the live comments? Oh yeah. Yeah. Parabéns. Hello. Hello, everybody. Yeah, that's awesome now. Hi, hi. Gente, a gente vai esperar só mais um pouquinho o pessoal entrar para eu poder explicar o que aconteceu e aí o Kevin vai começar do início, tá? Desculpa o atraso, os probleminhas, mas daqui a pouco tá tudo certo. Oi, gente, boa tarde. Que bom que todo mundo achou o link novo. Desculpa aí os problemas técnicos, né? Pra gente também é novo, tá aqui. E a gente teve uns problemas de eco e tal, a gente resolveu fazer um novo link, porque não estava funcionando bem, tá? Vou esperar só mais uns 2 minutinhos, e aí o Kevin vai começar de novo, desde o início, tá? Para ninguém perder, não precisa ficar preocupado, ninguém perdeu nada, a gente vai fazer tudo de novo.
Bom, gente, boa tarde de novo. Como eu tinha dito, desculpa aí esses probleminhas técnicos que a gente teve, né? Também pra gente é novidade, tá usando essas modernidades todas, mas ninguém teve prejuízo de nada. O Kevin vai começar de novo. E aí, só para relembrar, para quem perdeu o início da outra live que a gente estava fazendo, meu nome é Sâmara, eu sou uma das diretoras da CLEV UNIRV. Eu trouxe o Kevin, que é um amigo pessoal, e ele também é assistente do SCORE Ásia Pacífico, ele é da Indonésia. Tem o Lucas, que veio aqui representar a CEV, ele é SCORE-IN da CEV, da CLEV, né, da DENEM, e a Isadora, que é a nossa coordenadora regional do Centro Oeste, tá? Então, nós vamos voltar do mesmo jeito que antigamente. Quem quiser fazer perguntas, pode ir mandando nos comentários, que aí no final a gente abre para as perguntas. Assim que o Kevin terminar a apresentação dele, eu vou fazer um pequeno resumo, porque a apresentação dele vai ser em inglês, tá bom? Então, bom café com prosa para todo mundo. Kevin, you can start your presentation now. I have shared the screen. Okay. Yes. Okay. Can you see it now? Okay, so hi everyone. Can you hear me? Samara, can you say yes if you hear me? Okay. Okay. So hi everyone. My name is Kevin. I'm from Indonesia, very, very far away from Asia Pacific. So I am also the FMA Score Regional Assistant for Asia Pacific this term. And I will introduce you to SCORE, the Standing Committee on Research Exchange for CLEV DENEM. If you have any questions, if you have any doubts, please do ask. I will present this presentation using English. Okay, so maybe we have to know a bit about the history of SCORE. SCORE is Standing Committee on Research Exchange. It was created in 1991 because in 1991 it's named SCORE, or its Standing Committee on Elective Exchange, and it gave the name SCORE in 1998. SCORE, or SCORE's Standing Committee on Research Exchange, is offering 4 to 8 weeks foreign research projects all over the world. Over 2,500 SCORE students per year has been facilitated through FMSA research exchanges to go abroad. And we also offer more than 3,000 research projects, and there are also more than 80 active animals worldwide. And so you can have the opportunity to go abroad in more than 80 different animals all over the world. So SCORE is very unique standing committee in FMSA. Why? Because SCORE is one of the standing committee that could provide students to learn literature studies, collecting data, scientific writing, laboratory work, statistics, and also ethical medical aspects. All of this makes SCORE unique because SCORE is the biggest standing committee or the biggest research exchange program in the world. There is no research exchange program that is being given the opportunity for all medical students to understand more about these aspects. So this is the primary missions of SCORE. SCORE wants to develop us as medical students to become culturally sensitive students, so we could understand and have an empathy and for other people that have a different culture than us. And also SCORE provides the opportunity for medical students to become a skilled researchers. And it also gives you and facilitate you to have an access on research exchange projects.
the opportunity to participate. So if you're with the NAM, you can enroll research exchanges like SCORI in your animal in the NAM, in affirmative actions program, to learn a lot of basic principles of medical research that I've mentioned before, like literature studies, collecting data, scientific writing, lab work, statistics, and ethical aspects related to the medicines, so we can understand a lot about medical research. And there are few types of projects that you need to know. Why? Because you can choose the projects that you really want, that you really want to study. So there are 4 types of projects. The first one is basic science. Basic science projects is something that you can learn, which is very basic. For example, like biochemistry, anatomy, which is a research that is very science, like science-based and basic science-based. And the difference one with the clinical research is basic science doesn't necessarily have a correlation with the patients, but clinical research usually works with patients or with a data obtained from the patients. It doesn't have to be you go directly to the patients, but also the data from the patients. So a clinical research, that's a clinical research. There is 2 types of clinical research: without lab work and also with lab work. So without lab work, you will do a research that doesn't involve laboratory work inside a lab in the respective university. But with lab work, you have both sides. So if you like, for example, both sides, like working in the lab and also working with the data or working with patients, you can go enroll in clinical research with lab work. And the last one is, which is very unique to SCORI, because Global Action Projects is a SCORI initiatives collaborating with SCOF, a standing committee on public health. Gap exchange or Global Action Projects is very important because it introduces you to research and also a public health measures, and also makes you understand about global health. It makes you understand about fieldwork, because in gap exchanges, you could also understand a lot about fieldwork, what you need to intervene in the public health level. Also, you will also gain trainings in gap exchanges. That's 4 types of research projects that you need to know. And the next one, SCORI. If you want to approach or you want to start SCORI in the LC level, for example, in Rio Verde, in CLEV DENEM, you have to meet with the dean. You have to prepare. You have to state the advantages. For example, why should the tutors or the dean, why SCORI is important for the university, and also the recognitions. So we have a lot of recognition and endorsements from international institutions. For example, Amy and also Wonka, which is a very international institution. Also, you need to recruit tutors by giving them like introductory letters or also tutors manuals. And there's also project guidelines that you need to know to recruit a tutors, because if you want to have business projects, you need to recruit a tutors, and you need to be also supported by the dean as well. The next one, SCORI project form. I just want to tell you a bit of project form, because this is the core of SCORI. Basically, SCORI project form has general information, description of project, role of students, and requirement from students, and also the last one, period and schedule of exchange. I will show you this one. In the left side of the screen is a project form. The last one is project form from 2018. It's the most updated one, so you can use this, and it looks like this. You just need to fill this, and there's a project guidelines that you can ask from like the Loris can ask to the Noris as well. For example, you just need to fill, for example, the description of the projects, and the background, the aim, the techniques, the student involvement. This is for if you want to host an incomings to your country or to your LC. It looks like this. The requirements, for example, for the students, like
do they need like some subject past, or even like the limitations, the languages that is required, you can always state it here. It's something that needs to be accepted by the FMEC SCORI supervising board to be able, for you to be able to activate research projects. Okay, so this is just something about good research projects. Good research projects should have a high quality and have a specific name and goal, so you can understand about what will we do if you as an incoming, what will we do on these research projects, and also be well supervised from the tutors, and it have some kind of involvement of this from the students. Like the students could, for example, write an abstracts, or also participate in some projects in the departments, or could actively participate, for example, help them to prepare the pipetting, for example, or prepare the research, prepare the equipments, and understanding the techniques, how to make how to study literatures, how to have a critical appraisal, things like this have a high involvement of students. It's a good research projects. The next one is improving knowledge of students on research topics. So it could make you understand more about a knowledge on specific research. For example, if I want to understand more about immunology, so I will search in ifmc.org something, a domain that I really like. For example, immunology. So I want to improve my knowledge in immunology. So I want to search something that is suitable for me, that I really need to understand to upgrade my capacities on these matters. And also it could be challenging. Also, the next one is scientific report or presentation by the student. It's something that is very, very good if research projects make the students actively participate by making a report or even a presentation. The last one that is very important, it has to be different from SCORI exchanges, because SCORI stress on research, but SCORI is more on clinical work. So it has to be like, for example, if it's clinical research, it has to be different. It is not, for example, if you go for SCORI, you just you need to be like an intern in a university. But for SCORI, you have to understand more about research. For example, like making a report, making an abstract, present what have you learned in that research project, for example. So that shows how a good research project should be. The next one, it's something that FMSA could provide you if you want to activate your LC or add some research projects in your LC. For example, you can always use these manuals that is beneficial for you to use to get tutors, for example, to get engaged, to activate more research projects in Rio Verde, in CLEV DENEM. There is exchange profile books, which is a profile book that you can show to your tutors, to your deans. That is, for example, exchanges like SCORI and SCOPI. There's a statistics in that profile book that you can show. Oh, this is FMSA, this is SCOPI, this is SCORI. What do we do? So this is something that you can use. Also, for ethics pre-departure training manual is something that FMSA has collaborated actively with UNESCO Chair in Bioethics. So you could always use this to train, to give PET and PGT in the local level also. The next one is external representation and academic recognition in exchanges. It's something, it's a manual that you can use to understand more on how you approach the tutors and how to make a strategy, how to make tutors to be engaged to CLEV DENEM, for example. And the last one is global health with an exchanges guidebook. It's something that you need to read and understand if you want. For example, you want to understand more about global health and also activate, for example, gap exchanges in your animal. Okay, this is something, a basic information for you if you want to become a person who goes, for example, you're from Brazil, you want to go for example, to Indonesia, because I'm from Indonesia, then you come to Indonesia. This is something, basic information that you need to know.
if a hosting animal is Indonesia, for example, and sending animal is Brazil. So you come to Indonesia, so you can contact the contact person from Indonesia, or you can contact the lorry or the Leo, and the lorry and the Leo could contact the Neo, and then the Neo can contact the other Neo, the hosting Neo, and then contact the Leo. But it is not the communication guidelines. It is not in the communication information that we need, that we, like you as an exchange student, for example, email or send a chat directly to the Nori or the Neos. But you can go to the Leo Loris or even go directly to the contact person. And if you, as a hosting animal, Brazil as a hosting animal, or you are the lorry could always directly go approach the hospital or approach the tutors, and you can also approach directly to the Leo and Loris. So this is the most important basic information for you to understand as an exchange student. The next one. So there are some documents that is very, very important for you to understand if you want to go abroad, because there are 3 types of documents. There's application form or AF, card of acceptance or CA, card of confirmation or CC. So these documents, it's needed for you to go for apply for visa, for example. So application form is something that you will send. For example, it is usually 3 months before exchanges, but some animals have different timings. Like it's usually like 12 weeks before exchanges. For example, if you want to go for exchange on the 1st of December, so 12 weeks before the 1st of December, you have to send the application form. That is the latest date, because otherwise the animals sometimes could not give you the spots. So you need to send. But some animals have different deadlines, for example, 16 weeks or even 20 weeks. So you have to search on ifmc.org, like for this in the exchange condition part. In card of acceptance or CA, it has to be sent 2 months before the exchange. And for CC, you have to send 1 month before the exchange. Why? Because the CC is very important information. I will tell you after this. There's 3 documents. I will repeat it again: AF, CA, and CC. AF, or application form, contains personal information data. So it's something that is very personal to you. And for example, also it stated about motivation letters, CV, grade, transcript, insurance, English certificate, also the desired project or department, and you stated in the AF. So it will be sent with the card of documents or COD. AF and COD will be sent. And then you will receive the CA from, for example, if you want to come to Indonesia, then you will send the AF and COD in your IFMAC account to Indonesia, and then Indonesia will give you the card of acceptance. So in CA or card of acceptance, it will say that which LC or which department that you will be assigned, and also the contact person information. So you will directly contact the person. We can see in this one, in this one, that you can directly go to the contact person. You can directly contact your contact person. The card of acceptance is also important for you to apply for visa, for example. It's very important because visa, if you apply for visa, sometimes they ask like, where do you live? Who will be responsible for your exchange? That's why it's important, the CA. And you will send the CC 1 week before the exchange because it contains arrival details. For example, if you want to come to the exchanges, when will you come? Also by plane or by train, or how it's also stated there. Also your insurance, it's also stated there. So as we can see, I recap it in this. It's easier in a chart. So this is you.
you send the AF and COD, you send it, and then you receive card of acceptance. You send again the CC, the card of confirmation, and send it 4 weeks in advance, and then you will get the pre-departure trainings as well. The pre-departure trainings is something that fundamental to improve your skills before you go to your exchange. Then you can go for your exchange. The next one, I will talk to you about academic quality. It is the basic thing that FMEC always want to standardize the quality, the academic quality in every NMO, and it's up to us, the people who are active in FMEC programs, to uphold the quality or the academic quality of our exchange programs. The academic quality means that it could make the exchanges into an educational or academic opportunity, which is very important if you want to get an exchange that is as academically as possible. Why is it important? Because if you have an academic quality, for example, in CLEV, you have a good academic quality, you give the students that coming to CLEV DENEM a learning experience, and also it could increase the impacts of the medical students that come. But also you can get the recognition and support from university or even from external stakeholders in your LC, which is very important because it could help you to have more research projects in your animal. These are the steps of the academic quality. I will not explain thoroughly every steps, but it's something that is good to know. The first one is tutor recruitment or local officers trainings. Step 0, the step 1 is outgoing selection. So it's usually done by NEO or NORIS. And then PDD and PET is usually organized. It's something an educational activities that is hosted. It could be nationally as a country by DENEM, for example, or by an LC base by Lori and Leos together. The step 3 is incoming distribution, which is also done by NEO or NORIS. The step 4 is upon arrival trainings, which is usually done. Some animals did it in nationally. Also, some could also do it in LC based by Leo and Loris. The step 5 is educational activities. As you can see, it's something that is very important because you can give an added value for your exchange by giving an educational activities. Educational activities could be, for example, you give them trainings about how to formulate research questions, how to critical appraisal, also how to make up abstract. It's something that you can always do. Step 6 is a quality assessment by handbook and logbook. For scoring is logbook, so it's actually there in you can ask your Leo for the logbook. So if you want to become an outgoing, for example, you go abroad, you have to always also bring this logbook for you to fill. Also, if you for the incomings, also the same, encourage them to fill the handbook and logbook. Step 7, it outcomes. It could be also, for example, I already tell like student report or even scientific report. Like FMEC SCORI have 4 outcomes: student report, scientific report. Student report is like an action report. Scientific report is something that like a more research based. It also a template for abstracts and also a poster report. So it could be anything that you could discuss as maybe, for example, Leo Loris, or also as a contact person, you can discuss it to your tutors for the outcomes of the action students if you host an incomings in your animal. But you also, it's very important for you to have an outcome if you go abroad to enhance the academic quality. The last one, step 8, is not educational activities, but it's impact assessment through evaluation forms. Evaluation forms is needed for you to fill to assess the impact of our program, of our, if I may say, exchange program.
Okay, I think that's all that I want to talk about FMEC research exchanges and academic quality. I will maybe share you a bit about my experience, my research exchange experience, that you can also, I encourage you to go for research exchange. I have been in two research exchanges, one with FMEC Poland and one with BVMD Germany. The first one, I went to the Medical University of Bialystok in July 2018 in the Department of Immunoregulatory and Regenerative Medicine. I gained a lot from this, especially a practical thing. Like I practice like this, like I do like a lot of like cell isolation, also cell culturing, also doing some, for example, flow cytometry and things like that. So I really gained a lot of skills, like research skills, especially during my research exchange program. Also, other than that, oh, okay. So these are like my friends. They're also SCORI students from IFMC China. Uh, this my friends is from China. This is also these two. Like the other two is the tutors, and also this tutors is also the head of the department, the one with the stethoscope. The next one, I met a lot of people. These are pharmacy students even, so I get to know a lot of people, not even in medical, I mean not in medicine field, not as a medical doctor, but also people pharmacy. This is Maria, for example. It's also a I think biomedical engineering students, which is so diverse, so we meet a lot of people there. It's educational activities. We learn about suturing. So these are my friends that we have activities together that is organized by IFMC Poland. This also, I meet a lot of other students, some from some from Spain. She's from Bosnia and Herzegovina. Also, she's from Romania. So I met a lot of students, and it's a good experience to meet and to have a intercultural learning with them, like and discussing about the medical education system, the health system, the public health response system, even so I could understand like how the medical education system works in China, in Romania, in Spain, for example, in Bosnia. So I could understand a lot on their perspective, for example. So we could have more understandings towards cultural differences as well. So we also go to Krakow in Poland. We go sightseeing together as well. So I really recommend you, if you have the opportunity, please enroll to FMEC Research Exchange Program. The next one is my other research exchange experience with BVMD Germany. I went to University at Heidelberg last January, actually, January 2020, in the Department of Transplantation Immunology. I learned a lot about like HLA antigens, also about major histocompatibility complex, MHC, a lot of things about immunology and how does it affect the transplantation rejection, the graft rejections, and things like that. I learned a lot of these things from my exchange programs that FMEC do. And this is also my friends. It's like he's actually from Brazil as well. And this is my contact person, Corina. She helps me a lot, and this is when we practice something about electrophoresis. We practice about how to make the gel and how to like do the reading and stuffs like that, and practice some pipetting as well. It's educational activities that held by BVMD Germany. I went also dinner with two of my wonderful contact person and my friends, Corina and Huilin, who is both from University of Heidelberg. I also learned a lot about the medical education system there, about the health system in Germany in general, and about the culture of Germans. And we actually have a dinner in a German restaurant there. This is my tutors that I have
have a very good experience with. Like, these are the tutors that help me make me understand about how to PCR, how to conduct some, like, for example, RT-PCR, self-isolation. This is also another teams. Like, this is another study group that I went to. This is Prof. Dan, that he is one of my tutors that make in this is the lab, the cell lab, which is like talking about immunology cells, which is like they are doing cell isolation, also like flow cytometries, a lot of things about cellular immunology, that I learned a lot from them. And it's very intercultural. Also, I met PhD students in my exchange programs. So yeah, I think that's all from me. Obrigado, or in Indonesian, terima kasih. It's something that I really recommend you go for FME service exchange programs, because it's very rewarding. You will meet a lot of people, and also maybe in general FMEC program, exchange program, because I went for Skopje as well, which I met Samara, your LC president, in Nancy in France. There's a big group of people in Nancy, France. We met also. We go around together. We exchange culture. In fact, that this is actually a national food and drink party that we attended. That we learned so much more about other country foods and other country cultures. There is people from Taiwan, from Mexico, from I think Malta, Hungary, Taiwan, Poland, and Brazil as well. Russia, yes, a lot of and people. Russia. So yeah, Iceland, Poland. This is Paulina. This is Sigrun. This is I forgot her name actually. She's from She's Taiwan. from Finland. No, she's from Finland. Remember? Oh, this one, I don't remember her. Sorry. She's from Taiwan. Yeah. And she's my friends from Indonesia as well, Jennifer. And this is us with Samara. And these are my fellow Brazilian friends that I met in France when I had an exchange. So yeah, I really encourage you to go for exchange. That's all. Thank you so much, Kevin, for your excellent presentation. I think it got a pretty good idea for everyone, and there are a lot of questions, actually. People were very interesting about what you said and how it works, everything else. And I think we're going to leave the questions to the end, because Lucas is now going to explain a little bit of the same procedure you explained, okay? Então, gente, o Kevin acabou de falar em inglês. Kevin, can you please stop sharing your screen? Just so, yes, thank you so much. Agora, o Kevin deu uma explicação muito boa, né, como funciona o score, ele explicou passo a passo, basicamente ele explicou como funciona para você ter o score aqui, como funciona para você, se você tiver interesse em ir para outro país pelo score, e a gente trouxe o Lucas, que é da CLEV. E aqui no Brasil, o Lucas, ele representa o programa de score para nós, os programas que tem e os intercambistas que vêm. Então, assim, muita coisa do que o Kevin falou, o Lucas vai explicar também, tá? Como que funciona aqui. Então, acho que eu não vou traduzir toda a palestra do Kevin, que eu acho que seria redundante. Espero que vocês tenham gostado. E vamos ver aqui, cadê o Lucas? Tá? E qualquer pergunta, gente, vocês podem continuar mandando, que no final a gente vai responder a maioria que der tempo, tá? Só para quem quiser assistir o máximo possível, deixar as perguntas para o final. Lucas? E aí, gente, boa tarde. Primeiramente, thank you, Kevin, for your presentation. It was like really good. Almost everything that I was supposed to say, but it's okay. Now I have it just summarized. I'm gonna say. E, gente, eu queria primeiro que vocês me ajudassem, Samara, para eu compartilhar a tela, o vídeo, para eu colocar aqui. É só clicar em Share Screen. Né?
vocês pudessem me ajudar, peraí. Isso, Lucas. Só apertar no share. Vamos ver se dá certo. Peraí. Apareceu aí? Porque eu não estou conseguindo ver. Foi, beleza. Vou botar então. Então, gente, meu nome é Lucas, eu sou atualmente da CLEV, né? Eu assumo o cargo de Norinha na CLEV, né? Então eu sou responsável pelos encames que vem. E eu vou falar para vocês basicamente rapidinho, só para introduzir sobre a minha experiência com a FMSA. Eu fui para no inverno, essa aí é Gdansk no inverno, né? Então é muito mais bonita, essa na verdade. Ela é assim, foi assim que eu peguei, é uma cidade maravilhosa. Acredito que se vocês tiverem algum interesse em visitar ou de fazer um intercâmbio lá, pode falar comigo que eu tenho várias dicas, que foi uma experiência assim, incrível que eu nunca esperava que fosse acontecer. Na verdade, a gente aplica pensando em capital, né? Eu apliquei para Varsóvia, que é a capital, e depois tentei, minha segunda opção foi a Cracóvia, que não é a capital, mas é a principal cidade. Mas não fui selecionado, felizmente, para essas duas cidades, porque eu queria ir em janeiro. E fui selecionado para Gdansk, que não me arrependo. Foi uma experiência muito boa. Só para resumir mais ou menos como foi lá, aqui foi onde eu fiquei, né? Eu vi que a galera perguntou sobre, como é que é no dormitório da faculdade, então tinha esse quarto só para mim, porque não tinha nenhum outro menino comigo lá. Apesar de ter outros intercambistas, eu era o único homem. E então eu fiquei com um quarto separado, tinha cozinha, tinha banheiro, enfim, ele é muito bem organizado. Aqui são os meus amigos, né? Aqui Lucas, são. Oi. você pode pôr em apresentação que eu não estava passando, por favor? Foi. Tá mostrando tipo slide mesmo, não tá indo em apresentação, não. Que estranho, velho, porque pra mim aqui tá. Peraí, deixa eu tentar aqui de novo. Agora foi? Não, continua passando, mas se você for falando e passando as imagens, acho que tá ok. Tá, porque pra mim tá como se fosse apresentação, tá até a tela cheia aqui. Não sei por que que tá. Acho que tá tudo bem, daí você passa as imagens, né? E o áudio seu tava falhando um pouquinho também. Tá indo agora? Tá passando as imagens? Não tá passando. Nossa. Peraí. Agora passou, mas você clicou, né? Ah, foi. Tá passando agora? Tá passando. Uhum. Tá, beleza. Tá, então essa aí foi, não sei se vocês pegaram essa parte, se foi o lugar que eu fiquei, né, foi muito bem organizado, enfim, é dentro da universidade, onde eu fiquei lá. Aqui são os meus amigos, né, dois da esquerda, que é o Christian e o Miles, eles são da CLEV de lá, e os outros dois são, as outras duas são três, né, são duas da China e uma do Peru, que estava fazendo estágio comigo. Aqui a gente foi também, tipo, como lá na Polônia tudo muito perto, a gente conseguiu ir na Suécia, e essas meninas também estavam fazendo intercâmbio comigo. A Verônica, que inclusive é de azul, ela vai ser eleita no Out, na Alemanha, e ela veio para cá, para o Brasil, depois que a gente se conheceu lá no intercâmbio na Polônia, ela veio aqui para o Brasil para fazer um intercâmbio na minha CLEV. Então, assim, para vocês verem como o intercâmbio ele proporciona esse contato, essa amizade, porque ela falava, eu nunca imaginava ir para o Brasil e veio porque a gente se conheceu, a gente se tornou muito amigo. E essa é a Beth Sabe também, que está no meio, né, ela do Peru, a gente conseguiu fazer bastante coisa lá. E aqui a gente também estava nevando muito na época, a gente conseguiu fazer, tipo, deu para aproveitar bastante a experiência fora do intercâmbio cultural e também dentro do intercâmbio, né. Eu fiquei no setor de neurologia lá, junto com o pessoal, foi 4 semanas, assim, fenomenais, que eu nunca mais vou esquecer. E esse aí, eu vou tentar colocar agora. Eu não sei se vai rodar aqui. Me fala aí, Samara, se vai aparecer no vídeo. É a minha amiga falando um pouco do intercâmbio. Espera. Foi? Eu vou botar para reproduzir. Não, não foi, Lucas. Peraí.
Ainda está no slide, né? Tá da play no outro aqui. Agora? Não, não tá passando. Peraí. Ah, tá. Só que tá sem som. Tá sem som? Tá. Tá sem som ainda? Ainda tá sem som. Ah, que pena. Então acho que não vai dar pra passar. É um vídeo da Lore lá de Gdansk falando um pouco sobre a pedipara. Eu não tô conseguindo colocar. Não sei pra você como faz pra colocar. Enfim, que pena. Enfim, essa foi mais ou menos a minha experiência lá no intercâmbio. Tipo, foi, como eu disse, sensacional. Tanto que eu apliquei novamente para tentar ir, não mudaria nada lá. Então, assim, faço um intercâmbio, faço um score. E vocês vão ver que vai mudar a vida de vocês, assim como mudou a minha. E aí eu vou falar um pouco para vocês, mais ou menos o que o Kevin já disse, né? Como eu sou responsável pelo intercâmbio de intercambistas que vêm, né, para o Brasil, 2 intercambistas de fora, então, assim, surgiu muitas dúvidas aí no chat de como receber intercambista, do que tem que fazer. Primeiramente, essa faculdade tem que ter uma CLEV, né? Porque a DENEM, a gente, como NMO, que é National Member Organization, a gente é parte da FMSA Mundo, né? Tem a FMSA Mundo e tem depois todas as NMOs, como o Kevin disse. A gente é parte da FMSA Mundo, a gente é membro que tem voz e voto na FMSA, a única no Brasil. E a gente, conforme são essas NMOs, são mais de 150 NMOs, a gente vai abrindo contrato com elas de intercâmbio. Ou seja, a gente senta, assina contrato com todos os outros países que também são membros da FMSA. E então, acaba que a gente tem contrato com muitos países, muitos. A gente no score hoje, para vocês viajarem, são 116 contratos com tudo, e no scope a gente tem mais de 500. A gente tem mais no escopo porque é mais fácil de ter contrato, porque o score depende muito de pesquisa, de projeto de pesquisa, e não são todas as universidades que estão com projetos de pesquisa, que tem projeto de pesquisa para receber, né, o intercambista. Então, diante disso, a gente disponibiliza as vagas, eu vi a galera que estava pensando aí quando que abre o edital. Nosso edital sempre abre em outubro, e outubro e novembro, o edital de intercâmbio internacional junto ao Scopes, que é a modalidade de intercâmbio do DENEM, e a gente faz a seleção por lá. Se vocês quiserem, eu vou pedir para as meninas botarem aqui o link do edital do ciclo passado. Mas como funciona? Abrindo o edital, vocês podem aplicar para o intercâmbio, e geralmente abrindo em outubro, vamos supor, abrindo em outubro de 2020, esse ano, vocês vão ter, caso sejam selecionados, para escolher, para ir de abril de 2021 a março de 2022. Entendeu? Esse é o ciclo de intercâmbio, de abril do ano seguinte a março do próximo ano. Então, vocês podem escolher de acordo com, dentro desse período, de acordo com quando o país que você escolheu oferta vaga. Como você sabe disso? Quando o país oferta vaga? As exchange conditions. As exchange conditions, você colocar no Google aí. Exchange conditions, a IFMSA, ou melhor, exchange conditions e FMSA vai aparecer de todos os países. Aí, lá nesses exchange conditions, lá diz o que o país pede para você. Por exemplo, tem país que pede para você falar a língua nativa. A maioria pede inglês, mas tem país que pede para você falar a língua nativa, tem país que você pede para falar espanhol. Então, você tem que saber sobre isso para ver o que precisa ou não. Documento, por exemplo, tem vacinas que são específicas de um país e o país não pede.
Então, você acaba que tem que ver nas exchange conditions. E lá, antes de você aplicar, antes de você se inscrever no edital da DENEM, você tem que entrar lá e ver, por exemplo, eu penso em ir para Gana. Tá, vou ver o que Gana pede para eu ir. Ou se Gana pedir um passaporte diferente, igual a Holanda, por exemplo. Holanda pede que você tenha um passaporte europeu. Se você não tem um passaporte europeu, você não vai aplicar para lá, porque você não vai conseguir ir. Então, você tem que estar dentro de acordo das exchange conditions, e é muito importante vocês verificarem isso sempre. É isso que vai dizer qual vai ser os documentos que você vai precisar. Tem muitos documentos que são particulares de uma NEMO, entendeu? Tem uma NEMO que pede para você verificar certificado oficial, por exemplo, de idioma. Tem NEMOs que pedem para você ter um TOEFL, um Cambridge, e tem NEMOs que só pedem um certificado assinado por um professor ou um certificado de curso de línguas no Brasil já vale. Então, assim, não tem como eu falar para vocês aqui, o que precisa? Não tem que ser qualquer coisa, e essas exchange conditions atualizam anualmente. Então, vocês têm que ficar olhando lá sempre para verificar se está de acordo com o que eu posso conseguir, entendeu? Porque vocês têm que, a partir do momento que vocês são contemplados com a vaga, vocês têm que mandar esses documentos. Se vocês não conseguirem, vocês não vão, estarão pegando a vaga de outra pessoa que poderia ir. Aí, enfim, aí o edital abriu em outubro, vocês se inscrevem no edital. No edital tem tudo escrito que pontua lá para vocês verem, entendeu? Eventos da DENEM, receber intercambista, participar de projetos de pesquisa, participar de projetos de extensão, enfim, tem muitas coisas, simpósios, congressos, tem muita coisa que pontua lá. Você vai ver que cada pontuação, o que cada categoria, né, que pontua, e o limite que você tem de ponto que você não tem, enfim, é bom vocês darem uma olhada lá, quem quiser fazer intercâmbio, para já ficar ciente disso. E para você se inscrever, como eu disse, tem uma CLEV ativa na sua faculdade. Se você não tem CLEV ativa na sua faculdade, você pode procurar alguém da DENEM e que eles vão te direcionar para uma CLEV assistente, que é a CLEV mais próxima da sua faculdade. Entendeu? Então, assim, a CLEV mais próxima de cidade da sua faculdade, a DENEM vai te direcionar para vocês entrarem em contato com ele, porque, como foi dito, não pode você entrar em contato diretamente com o país. A CLEV vai fazer esse contato de vocês com a gente, que sou eu, o Norim, e a Noraut, que é a Juliana Meslin, e a gente vai fazer esse contato com os países. Entendeu? Então, assim, não pode, porque isso se vocês entrarem em contato diretamente com a gente ou com os países, vocês até correm risco de perder a vaga se tiverem sido contemplados pela vaga. Então, tem que ter a CLEV. A partir do momento que vocês abrem a CLEV, vocês podem entrar em contato com eles e eles vão te dizer, né, quais são os procedimentos e tal, mas é basicamente seguir o edital e fazer o que diz no edital, que é bem tranquilo. Depois, se vocês quiserem, dê uma lida lá. E é isso. O que eu vim aqui para falar basicamente é sobre o escola no Brasil, né? A gente recebe hoje 120 incomings, que são 120 intercambistas, e a gente tem projeto de pesquisa. Eu separei aqui para vocês terem uma noção mais ou menos, nas 4 regiões do Brasil. Nós só não temos hoje em dia no norte, na região norte, mas nós temos na faculdade, na universidade, na UCB, na UFG, na UFGD, na UFMG, na UFPB, que é no Nordeste, é a única universidade do Nordeste que temos hoje. Temos muito no Sudeste, no Sul. No Sudeste temos a Unirio, temos Açores, que é minha, temos a Souza Marques, temos muito em Minas também, e, enfim, no Sul temos a USP. Então, são universidades assim, muito de ponta que oferecem projetos com a gente. E a gente sempre tem esse contato para sempre tentar abrir mais um número de projetos, porque é muito importante que as CLEVs abram projetos de pesquisa para receber os intercambistas. Não tem desvantagem nenhuma você ir atrás de um professor, de um tutor e tentar abrir um projeto de pesquisa. Por quê? Porque vocês vão receber intercambistas. Se existe uma CLEV e ela não recebe intercambista, ela acaba que perde um pouco do sentido, que ela só manda aluno e vocês não têm esse contato com os alunos que querem vir ao Brasil. E é muito tranquilo. Como o Kevin já explicou bastante sobre como abrir o projeto, mas basicamente é aquilo. Vocês vão pegar aquele form e a partir daquele form vocês vão
Na verdade, vocês podem até mandar mensagem para mim no Telegram, que eu tenho aquele forms, eu vou disponibilizar para vocês. A partir do momento que vocês têm aquele forms, vocês vão preencher, vocês vão abordar um tutor, né? Vão falar, olha só, a gente está tentando cadastrar um projeto de pesquisa, vamos receber 1 ou 2 intercambistas por mês, ou quando o senhor quiser, o que você acha de participar com a gente e tal? E tem todos os documentos, eu posso mandar para vocês, tem muito documento, tipo assim, mostrando a qualidade do score, o comprometimento que a gente tem com os intercâmbios, o que o tutor ganha com isso, né? Com os intercâmbios, a gente tem, tipo, flyers, a gente tem documentos mesmo que mostram, que vocês podem apresentar para o tutor para tentar convencê-lo de alguma forma a aceitar, conveniar o projeto deles à FMCA. A partir do momento que vocês já têm o projeto em mãos, se o tutor aceitou, vocês traduzem o projeto para o inglês e vão preenchendo, né, é bem tranquilo, vai preenchendo aquelas forms que o Kevin mostrou, de acordo com o que o projeto pede. E assim, eu estou sempre à disposição, a Juliana também, para ajudar vocês a preencher. Entendeu? Essa é a parte mais chata, porque realmente tem que ser preenchido, e a gente vai e manda, depois que vocês preencherem, é bem tranquilo, não demora nada. Vocês fazem tipo, em menos de 1 hora, porque é bem traduzir, tipo assim, tem a pergunta, traduz a pergunta que precisa e joga no Forms, entendeu? E manda para a gente vai corrigir, tem um e-mail, o e-mail é nor.brasil, DENEM, Brasil com Z. Vou verificar aqui depois para vocês, se eu não me engano, mas vocês vão mandar isso para o nosso e-mail. E é nor.brasildenem@gmail.com, vocês vão mandar isso para o nosso e-mail. E a partir daí a gente vai corrigir e vai dizer, tá bom, projeto, tem alguma coisa para mudar? Não. Ou precisa mudar alguma coisa? Se precisar mudar, a gente vai retornar para vocês e vai dizer, olha, muda isso, adiciona isso, troca aquilo, enfim, aí vocês vão fazer, vocês vão mandar para a gente de novo, a gente vai mandar para a FMSA. A partir do momento que a gente manda para a FMSA, 15 dias é o prazo que eles dão para corrigir, e uma vez aceito, vocês recebem intercambista e começam a receber intercambista. O que isso é bom para receber intercambista? Porque vocês, como eu falei, além de terem esse contato com o pessoal de fora, a CLEV de vocês vai ganhar ponto para o pessoal viajar, né? Porque a partir do momento que você recebe o intercambista tem que ficar em algum lugar, né? 1 mês aí vai ficar em algum lugar. E o que mais dá ponto, felizmente, segundo o edital da DENEM, é o ser anfitrião do intercambista. Então, assim, você receber ele na sua casa, e também ser padrinho dele, tipo, buscar ele no lugar que ele vai chegar, levá-lo para conhecer a cidade. Tudo isso pontua diferente, né? Padrinho e anfitrião. Essas duas coisas são as coisas que mais dão pontos para vocês viajarem, entendeu? Se eu não me engano, acho que o anfitrião dá 240 pontos e o padrinho eu não lembro agora. Mas o edital tá tudo certinho lá, para vocês verem. E alguns meses também diferentes tem acréscimo, em meses de férias, por exemplo, em janeiro, a gente tem acréscimo de pontos. Então, assim, uma das vantagens de receber um intercambista é você ter, né, esse intercambista lá para vocês ganharem pontos para viajar. E vocês ganham pontos também coletivos, esse é ponto individual, né? Só para diferenciar antes de falar que eu acabei pulando, esse ponto individual, ou seja, quem recebeu vai ganhar. Mas vocês ganham pontos coletivos também para a CLEV a partir do momento que vocês recebem intercambista. Entendeu? Então, o ponto coletivo vale para a sua universidade toda. A sua CLEV, a minha CLEV, né, a CLEV de Vassoura, já recebeu o intercambista, todos os alunos da universidade vão ganhar ponto. Então, acaba que vocês ajudam os alunos da universidade de vocês. Entendeu? E isso não tem preço, né? Que acaba que diferencia. As CLEVs que mais recebem intercambista são as que mais conseguem as melhores vagas de intercâmbio nos melhores meses. E, além disso, vocês ganham um repasse da DENEM, se eu não me engano, de R$110 por intercambista que vocês recebem. E é bom para vocês fazerem um caixa para a CLEV, porque esse ano, infelizmente, a gente não teve eventos da DENEM, né, durante o ano. A gente tem recente, tem convênio. A gente não teve esse ano devido à pandemia e, né, a quarentena que a gente teve que ficar em casa. Mas ano que vem vai voltar a ter. E a gente sempre está tendo esses eventos, participar desses eventos, né? Ter um representante da sua CLEV nesses eventos já pontua como ponto coletivo para a universidade toda, entendeu? E é aquilo, participar desses eventos é magnífico, né? Porque você acaba conhecendo outras CLEVs, acaba conhecendo outros
centros acadêmicos acabam compartilhando experiência, e os eventos da DENEM são maravilhosos, aconselho a todo mundo aí, eu já fui em 3 e não me arrependo, então acho que vale a pena, assim, vocês pensarem nisso, ao longo prazo. Por exemplo, o nosso edital de intercâmbio, a gente sempre tem no FEV, que é o Fórum de Estágios e Vivências, ele acontece no esse, e é um evento da DENEM que acontece, tipo assim, cada ano acontece em um estado diferente do Brasil, e é importante vocês mandarem sempre um representante da CLEV de vocês, entendeu? Para vocês terem essa voz dentro do FEB e dizerem o que vocês a gente é tendo dinheiro. Então a CLEV, a partir do momento que ela recebe muito intercambista, ela pode financiar essas viagens dos intercambistas. Então, assim, não tem desvantagem em receber, na verdade, só vantagens, e encorajo vocês a abrirem projetos com a gente. Quem tiver dúvida pode entrar em contato comigo por esse e-mail que apareceu aí na tela ou pelo Telegram. E a gente vai abrindo o projeto junto, porque é muito importante, e vocês vão ver que a CLEV de vocês só tende a crescer. Né? Atualmente acho que a gente tem 10 CLEVs e a gente estava passando um projeto, um problema nos últimos meses, porque muitos projetos fecharam devido à pandemia e devido ao governo. Acabou que a gente teve um pouco de uma desvalorização da pesquisa, e muitas pesquisas que estavam com a gente teve que ser fechadas, os professores pararam de fazer pesquisa, e a gente não conseguiu mais dar para frente esses projetos. E agora a gente está precisando de muito projeto, porque o nosso número de vagas para vocês viajarem, vocês, nossos, irem para fora, é de acordo com o número de vagas que a gente oferta. Entendeu? Os contratos são geralmente bilaterais. A maioria dos nossos contratos são bilaterais. Então, assim, vem um, então vai um. Vem um intercambista de fora e vai um. Então, para a gente ter vaga para vocês, a gente tem que ter vaga para eles também. Então, acredito que a partir do momento que vocês vão abrir esse projeto, vocês acabam facilitando também para os alunos de vocês conseguirem a vaga. Porque hoje a gente tem só 120 vagas, 116 na verdade, para outgoings, né, para vocês, mas é porque a gente está limitado. A gente pode abrir muito mais vagas, muito mais projetos, pode ser muito mais fácil todo mundo conseguir o intercâmbio de sonhos. A gente só não consegue porque a gente tem que sempre... Olha, a gente pode receber tantos intercambistas por ano, né, por ciclo, né, de abril a março, porque não tem onde colocar. Então, a partir do momento que muitas CLEVs abram projetos, a gente vai ter sempre um local, vai ter sempre um número de vagas para crescer. Então, quem tiver dúvida, por favor, entre em contato comigo, a gente vai conversando sobre isso, vamos abrir projetos, pode ser qualquer tipo de projeto, qualquer tipo. Na universidade eu comecei com um projeto de pesquisa de campo, que na verdade nem era assim, tipo, laboratorial, igual o que o Kevin falou, né? Tem pesquisa básica, tem pesquisa básica, tem clínica com laboratório, tem clínica sem laboratório. Eu comecei com a pesquisa básica, que foi um projeto de entrevistar alunos de cursos da área da saúde. Entendeu? Então, o intercambista vinha para o Brasil, para minha cidade, para Vassouras, e ele, com um formulário em inglês, ia entrevistando os alunos do curso de enfermagem, de odonto, de fisioterapia, ia conversando com eles e ia vendo se existia uma interdisciplinaridade entre os cursos. Então, assim, foi muito bacana, esse foi o nosso primeiro projeto. Deu tão certo o projeto que a gente conseguiu abrir mais 4 projetos em questão de 2 meses. Um dos nossos projetos hoje é sobre impressora 3D. A gente tem uma impressora 3D na universidade e o intercambista vem para produzir um produto na área da medicina. Então, assim, esse projeto bombou, todo mundo quer vir nesse projeto, porque ele é realmente muito bacana, né? Você sai com um produto, você sendo intercambista sai com um produto e com a patente de um produto, né? Então, a galera, tipo assim, começamos do básico, mas aí depois a gente conseguiu atingir outras coisas. Assim, começar do básico, um projetinho, pega um projeto, faz ele dar certo, recebe a entrevista, todo mundo da sua universidade vai ver que ele deu certo, os professores mesmo vão querer receber mais, entendeu? Então, agradeço aí vocês pela oportunidade, espero que vocês possam abrir projetos junto com a gente. Daí na DENEM, se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente lá no Telegram. Obrigada, Lucas, pela explicação, foi muito boa, muito bom ver também a sua experiência, né, de intercâmbio, é sempre bom compartilhar. Antes de eu passar a palavra para a Isadora, pessoal, tive vendo alguns comentários, algumas perguntas que passaram para nós. No final a gente vai responder as perguntas, tá? Só para a Isadora poder fazer uma fala também.
E para deixar claro, vamos ter outros eventos que aí as pessoas vão explicar mais sobre a própria experiência, que eu vi muita gente perguntando assim, o que você fez no seu intercâmbio, ou como que foi, tanto para você, Lucas, quanto para o Kevin, né? Então, a gente colocou aqui embaixo, né, o nosso Insta, que a gente vai divulgar os próximos eventos. Nós, com certeza, vamos fazer outro evento falando sobre as experiências, e eu vi que alguém da ESCS, no comentário, também comentou que eles estão tendo um evento sobre experiências, tá? Então, agora a Isadora vai falar algumas coisinhas para nós sobre pesquisa. Oi, Isadora. Oi, pessoal. Obrigada por ter me chamado, pessoal da CLEV. Estou muito feliz assim, para falar de uma coisa que eu amo, que é pesquisa. Queria primeiro agradecer o Kevin. Congratulations on our goals. E o Lucas também pelas palavras incríveis que ele falou. Basicamente é isso, gente. Para criar... para você querer ir fazer um intercâmbio de pesquisa e tudo mais, você tem que ter algumas regrinhas lá, tipo fundação de uma CLEV. Você não é obrigado a ir pela CLEV da sua faculdade, mas para você criar uma CLEV, quando você cria uma CLEV na sua faculdade, você tem uma pontuação maior na hora da escolha ali do país que você quer ir, como é feito na pesquisa mesmo, igual o Lucas falou. Tem lá como se fosse uma roleta do Enem, você coloca a sua nota e, no caso, a pontuação de certificado, de trabalho científico, de tudo que você já fez na faculdade, principalmente os eventos da DENEM, igual esse Café com Prosa que a gente está fazendo, tem os mini Zerems, os Zerems, o esse, que é um congresso muito importante da DENEM, e os outros. Então, você vai, né, guardando esses certificados, indo mesmo nas palestras, apresentando, e com esses né, certificados e tudo mais, e você indo e participando do congresso, você consegue uma pontuação melhor. Então, você consegue sobressair quem não fez alguns congressos da DENEM e tudo mais em relação ao intercâmbio. Os meninos falaram um pouquinho da experiência deles. A minha ia acontecer agora, no início desse ano, mas com o coronavírus não consegui ir. Eu ia para o Peru. E o que eu fiz? Na época, a minha faculdade não tinha CLEV e já estava chegando muito perto, né, da contabilização de pontos e tudo mais. E aí eu peguei e fui por uma CLEV de outra faculdade. Mas o que eu aconselho muito e que me arrependo de não ter feito antes na minha, seria montar mesmo uma CLEV, fundar na sua própria faculdade. São passos bem pequenos, assim, não é uma coisa exorbitante. Para você fundar uma CLEV hoje, você precisa só criar um e-mail para ela, mandar lá para o e-mail da DENEM. Você cria, um exemplo, Unevangélica, CLEV Unevangélica /unieva.hotmail.com, manda para o intercâmbio da DENEM, que é intercâmbiosdenem@hotmail.com, e eles vão te dar todas as orientações lá. A Lara, que ajuda na questão da CEV, ela que é coordenação de estágios e vivência, ela é maravilhosa, muito fofa. E também tem o Lucas, né, da Rede de Ajuda, que ajuda as pessoas realmente. Só contando um pouquinho da minha experiência com pesquisa em si, eu comecei a fazer artigos e resumos muito cedo na minha faculdade, e eu não tenho uma pesquisa científica dentro da minha faculdade, eu não tenho um projeto de pesquisa lá dentro. As pessoas sempre me perguntam isso. Isa, como que eu faço se eu não sei como fazer uma pesquisa? Como que eu quero fazer um intercâmbio para fora só de pesquisa? Como que eu faço isso? E na minha faculdade realmente não tem. O que eu sempre indico, e eu acho muito válido, é você aprender a pesquisa, porque a primeira pesquisa sempre é muito ruim. Você começa a fazer e fica uma coisa desgastante, porque você não sabe o que você está fazendo, não tem uma orientação certa. Então, as meninas da DENEM, elas estão até ajudando nessa questão da área científica. Teve agora, semana passada, o MSI, que é o Medical Student International, que você manda um trabalho para lá, um artigo científico que você fez, pode ser relacionado a qualquer tema, pode até ser uma poesia que você escreveu, tá? Sempre na língua do inglês oficial. E aí você manda para as meninas e elas colocam na revistinha internacional da DENEM, né? E juntamente com a FMCA. Mas a questão mesmo da pesquisa, que quando você não tem orientação nenhuma, é legal você estudar isso antes. Foi igual o Lucas falou, não precisa ser uma pesquisa cabulosa, pode ser algo bem pequeno, assim, um relato de caso que você foi num asilo e conversou com o pessoal, com os idosos, e fez um artigo disso, fez uma pesquisa baseada nisso,
E é muito importante essa questão de você adentrar na pesquisa. E pense, você entrar na pesquisa científica agregando um intercâmbio aí. Então, eu acho que esse projeto que a DENEM, né, disponibilizou, do SCORE e tal, que os meninos trabalham tanto para isso, é a questão de você, oportunidades. A gente tem a oportunidade de, além agregar para a gente uma pesquisa, algo que é tão grandioso, você vai fazer um networking absurdo, conhecer várias pessoas no mundo, né? Porque a DENEM, o intercâmbio dela, cerca de 24 países, é muita gente. E você consegue, a partir dessa pesquisa, viajar e conhecer outras pessoas. E até, tipo, conseguir revolucionar algo na pesquisa, né? Eu acho muito massa essa questão. E foi o pedido que eu falasse um pouquinho da minha experiência. Bom, eu comecei a fazer pesquisa no primeiro ano de faculdade. Juntei umas amigas, a gente começou a fazer resuminhos bem básicos, assim. Não foi aquela coisa assim. E a partir daí, eu fui explorando mesmo a minha professora, a minha orientadora, que me ajudou muito nessa questão de pesquisa. Qual que é melhor, qual site, qual plataforma é legal e tal. E aí eu conheci também os intercâmbios, né, internacionais pela pesquisa. Eu tinha até conversado com o Lucas, a gente estava conversando sobre um intercâmbio lá do Canadá, de pesquisa, que aí eu falei para ele, Lucas, tem uma pesquisa muito legal para enviar para o Canadá, que eu quero ir para lá, fazer intercâmbio e tal. Aí ele falou, nossa, massa, só que tem alguns países, gente, que você pega a pesquisa de lá, você não leva a sua pesquisa já pronta. Então, quando abrir o edital, o Lucas falou que ano passado estava aberto em outubro, né? Que você joga para o mês subsequente. Então, ficaria abril até março. Então, você pega a pesquisa de lá e já lê um dos critérios requisitos, além da língua inglesa, você dar uma estudadinha no tema antes. E quando você for ir para lá realmente fazer a sua pesquisa, você já sabe mais ou menos o que vai ser falado, já estudou antes de chegar lá. Eu acho que isso é muito importante, a gente estudar antes da pesquisa para já chegar lá e saber um pouquinho do que vai ser falado, e principalmente na língua, né? Eu vi muita gente comentando aqui no chat que é muito massa o inglês e tal, e eu acho que isso é muito válido, a gente aprender inglês, principalmente agora, e tentar mesmo escrever artigos em inglês, passar resumos em inglês, porque realmente às vezes, uma dificuldade de muita gente, e eu acho muito válida essa questão do inglês. Agradecer o Kevin, que foi maravilhoso, todo o pessoal, as meninas estão de parabéns, porque eu achei esse café com prosa muito produtivo, a gente tirou muitas dúvidas, eu tirei muitas dúvidas minhas também, e qualquer coisa que vocês precisarem em relação à pesquisa, artigo científico, como que eu faço para mandar para lá, se eu consigo pegar, né, esse tema de pesquisa e um exemplo para o Canadá e tudo mais, vocês podem vir falar comigo, eu estou à disposição de todos vocês. E eu acho que minha fala se encerra aqui. E só recapitulando a questão mesmo da CLEV, como que eu faço para fundar uma. Podem também falar comigo mais detalhadamente. Eu vou deixar o e-mail aqui no chat para a gente conversar mais sobre isso. Oi, Isa, voltei. Pessoal, então, a gente agradece muito a presença de todo mundo, né? Obrigada, Isa, pela fala maravilhosa, dando uma experiência daqui da região. Nós somos, para quem não sabe, Rio Verde fica na região Centro Oeste, né? Bem no meio do Brasil. Então, assim, aqui também a gente não tem muita pesquisa, muito projeto, igual o Lucas falou, acaba que a gente tem que correr atrás mesmo, não dá muito para ficar esperando alguma coisa. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui nas perguntas que vocês fizeram e vamos responder as perguntas. Não sei se vocês viram nos comentários, nós criamos um grupo, né, de Telegram para poder tirar dúvidas. Também tem um pessoal aqui comentando que pode ajudar a criar as CLEVs. O Lucas também disponibilizou um e-mail para pesquisa, para quem quiser participar, quem tiver alguma dúvida, criar a pesquisa, né? Então, nós vamos para as perguntinhas que vocês mandaram. Se alguém tiver mais pergunta, pode ir mandando aí, tá? Eu sei que o Lucas já respondeu algumas, na verdade, bastante. A primeira pergunta que eu tenho aqui era: Do I need to have a CLEV program running fully operational in my university?
already, or can I apply to the exchange program right now? Calma aí, tem alguém com uma música. Pronto, ficou normal agora. Alguém quer responder essa pergunta? Era sobre a CLEV? Acho que o Lucas explicou sobre a CLEV, né, Lucas? Sobre ter CLEV para poder se inscrever. Sim, sim. Você precisa ter uma CLEV na sua universidade, né? Que a CLEV é uma local. A CLEV vai fazer esse contato seu com o intercâmbio, né? Então, assim, precisa sim ter uma CLEV para participar. Certinho. Alguém perguntou assim, queria saber a experiência pessoal do Kevin com os projetos, né? O Kevin mostrou os projetos dele. Kevin, are you there? Yes, I am here. So somebody asked about your personal experience with the project, how was your trips and so on, but I think this one was before you showed us the pictures and everything. Do you want to add something else? What was the question? Sorry. Was a little bit more about your personal experience with the projects. When you traveled, how you chose your projects, things like that. Okay, so can I share my screen? Like, I can give you, like, maybe sharing a screen for, wait, Chrome tab, I may say. So you just basically, I'm sharing it right now. Can you see it? Yeah. Yeah. Like, this is the FMSA org. Like, when you want to go for exchange, like, you choose this one, participating, research projects. And I click that. Wait. I'll show you exchange portal. So this one. Can you see it now? No, we are not sharing. Are you sharing now? Yeah, I'm sharing now. Can you put it? I'm actually already shared the screen. It is stopped after you got out, I think. Wait, I will do it again. I'm still in the background, I think. No, you're not. You're like, we're four here. It's just your screen is not showing for us anymore. Can you make it? Yeah, okay. It is now. Okay, it worked. Okay, thank you. So basically this, like, you do that, like the exchange the world, and then you choose research projects. And right now you can see all of the projects that you want. For example, which animal that you want. If you want to go, for example, I just make it crazy, like Korea, for example, then you will see a lot of projects from Korea that you can choose. And then this is something that you have to know first, like which research project that you want. Like you can also want, you can choose the university as well. You can choose the domain if you like, for example, hematology, from, I don't know, like, let's say hematology from all over the world. Then I choose hematology and then I search. Okay, so if I want to go, for example, to Spain, and this looks very interesting to me, and I want to know more what is this projects, and I'm actually reading this, like, oh, what is the background, what is the aim, the techniques that I will learn, and what is the availability. This is very important as well. What are the tasks that I will do in, for example, in these projects that I will participate in? What are my role as a student? Also, will be there any theoretical teaching? What is the expectations, and do I get accepted? For example, this project accept medical students, graduate students, and also pre-med students. There's also the articles that I need to learn or at least read before. So things like this. And I also want to demonstrate you, for example, you want the type, you want the type, oh, I really want like a clinical projects that I want to know more about, a project that correlates really with the patients, but I also want to study or learn techniques in the laboratory. So you choose clinical projects with laboratory work. And then
it shows everything about clinical projects with laboratory works. If I want to go to, for example, Romania, but it looks interesting for me, for example, neoplastic pathology, and you search for this. If it suits you and this is something, RSS projects that really suits your interest in medicine and also in research, then you could always choose this as you apply this to your animal as well. So yeah, like that. This is why how you choose RSS projects. Maybe I hope that answers it. And maybe a bit about experience, like it's just something that you have to, for example, you have Lori, for example, right, in Rio Verde, for example. Samara, do you have Lori? So, for example, the Lori of Rio Verde, if you are from University of Rio Verde, in Rio Verde, then you ask the Lori. So usually the Loris and the Leos make an exchange first, and then you can ask them like, oh, do you have the opportunity, and when, for example, does it open? You can also follow their Instagram, for example, and search the information, and then you enroll to them, and then like sometimes you buy the application forms, and then you state like when and then which country that you choose, for example, by seeing the research project first. So that's how we usually do in Scory, for example. Yeah, I hope that answers it. Thank you. Yes, thank you so much, Kevin. Então, gente, acho que tanto o Lucas, a Isadora e o Kevin falaram aqui, né? O principal é a gente pesquisar, é saber o que você quer e você ir atrás, porque, sim, não vai cair do céu. O Kevin estava explicando aqui, ele até compartilhou a tela, não sei se vocês conseguiram entender, como que ele analisa as pesquisas que tem e o que aquela pesquisa faz, por que ele escolheu aquela pesquisa. Então, é a mesma coisa com o scope, que é o professional, né? Se você quer fazer um scope ou um score, você tem que entrar no site da FMSA e ver os requisitos. Igual o Lucas estava explicando, às vezes você quer ir para a Holanda, mas na Holanda você tem que ter o passaporte, né, europeu. Então, não adianta você colocar que você quer ir para a Holanda e você não tem passaporte europeu. Basicamente, é isso que fica de notícia, mas vou ler mais algumas outras perguntas aqui, que a gente já está bem aí bastante tempo, né? Mas não sei se vocês já viram, a gente também já liberou o link. Para quem quiser completar, já vai receber o certificado. Acho que essa pergunta pode ser para o Lucas, que pergunta se recebe algum auxílio. Também perguntaram aqui o que pontua para o score, né? Nos editais do score. A gente mandou o edital do score e do scope nos comentários. Então, Lucas, vou fazer duas perguntas aqui para você. Uma é se recebe algum auxílio quando viaja e se pode viajar mais de uma vez. E se você quiser viajar mais de uma vez, você pode usar os mesmos pontos que já foi colocado da outra vez. Então, gente, isso depende muito de cada país, entendeu? Eu, quando eu recebi um ticket de alimentação, então eu poderia me alimentar em um restaurante específico uma vez por dia. E tem países que eles dão chamados pocket money, que é um auxílio mesmo, que você tem para gastar ou por semana ou por mês, entendeu? Então, assim, cada change conditions diz lá o que você vai receber. Se você vai receber ticket, se você não vai receber o ticket, ou vai receber um auxílio, ou se você vai ser alimentado na casa da pessoa, se a pessoa, né, o seu host, vai te dar alimentação. E isso depende, varia muito de país para país, não tem muito o que dizer. Mas o que é especificado é uma refeição por dia, pelo menos. Tem países que oferecem 2, 3, então assim, depende muito de países, isso varia muito. E sim, você pode viajar mais de uma vez, só que a partir do momento que você viajou, você zera todos os certificados para trás do momento, a partir do momento que você conseguiu o intercâmbio, né? Não que você viajou. Então, vamos supor, foi selecionado, outubro foi o edital. Foi selecionado em novembro. Em novembro, para trás, todos os seus certificados, seus pontos são zerados. Para ser um processo mais justo e todos conseguirem. Então, assim, tudo zerado não conta nada. Se você cancelar por algum motivo, tem tudo explicado no edital, aí sim você tem os pontos restituídos. Mas, caso você viaje, você pode tentar novamente, mas com os pontos zerados. Uma coisa que eu queria deixar claro, esse e-mail que eu deixei
para as CLEVs entrarem em contato com a gente para cadastrar o projeto, beleza? Se você for estudante que não for de uma CLEV, você tem que entrar em contato com a CLEV, que é da sua faculdade, ou pedir contato para alguém da DENEM, para um coordenador regional da, da, do seu estado mesmo, para pedir para te passar para alguém da SEV, para a gente direcionar para uma CLEV mais próxima, caso a sua universidade não tenha uma CLEV. Mas se a sua universidade tiver, a sua universidade que tem que entrar em contato com a gente para a gente poder ver esses trâmites do intercâmbio. Obrigada, Lucas. Eu não sei se todo mundo que está assistindo a live sabe como que é o fluxograma da DENEM, né? Em relação ao fluxograma estudante, CLEV, SEV, DENEM. Mas, se não, gente, depois vocês procuram saber, que isso é muito assunto para outra live, tá bom? Tem mais uma pergunta aqui. Acho que a Isadora podia responder, né, Isa? Tem um pessoal perguntando sobre o formulário. Isa, você quer responder para a gente sobre o formulário, por favor? Posso sim. Fizeram uma pergunta sobre orientador, como que eu consigo um orientador e tal. Gente, isso vai muito da sua faculdade ou de algum médico, né? Ou uma pessoa da área mesmo de pesquisa que você confia e consegue te orientar passo a passo para você fazer a sua pesquisa. Já em relação ao formulário, é uma pesquisa que eu estou fazendo, que chama Pesquisa Mais, é um programa de pesquisa em que eu avalio os estudantes em relação ao quanto eles sabem de pesquisa ou não. Se eles estão cientes de que existe a pesquisa científica, que ela não é um bicho de 7 cabeças, e se vocês já fizeram ou não, sabem o que é. É uma pesquisa internacional que eu estou fazendo com a minha orientadora. Eu peço que todos respondem, por favor, vai me ajudar muito. O formulário seguinte é sobre isso. Tá certo, Isa, obrigada. Gente, não é nada assim, é só porque como a live era sobre pesquisa, né, a Isa achou que é compatível com o tema, então nós achamos que se alguém se sentir prejudicado, pode entrar em contato conosco, a gente vai pedir para colocar um e-mail aqui na tela também, ou entra com a gente pelo Instagram, não vai perder certificado, não precisa ficar chateado, tá? Certificado todo mundo vai ganhar, gente, é só completar o formulário lá e tá de boa, senão manda uma mensagem aí que a gente dá certificado também. Não é esse o problema, não. Vai todo mundo ganhar. Tem mais algumas perguntinhas aqui. Bom, essa pergunta acho que pode ser o Lucas também que responde. Mas é uma pergunta bem interessante, assim, eu mesma já tive essa dúvida. Então, vou perguntando no exchange conditions, que às vezes perguntam que é necessário um inglês excellent ou um good. Aí perguntam qual seria a diferença entre um excellent, um good, ou se teria diferença entre os certificados do Cambridge e do TOEFL para se candidatar para algum intercâmbio. Essa é uma dúvida boa, porque às vezes até a gente fica meio confuso pela terminologia em si. O que acontece? Quando pede excellent, geralmente eles pedem o certificado oficial. Daí seria o TOEFL, o Cambridge, e pelo quadro comum europeu seria B2 para cima, né? No caso, B2 C1. Então, assim, varia muito. Cada país, assim, pede de uma forma, entendeu? No caso, quando fica muito dúvida, assim, a gente não entende, a gente sempre, a CLEV, o aluno pergunta para a CLEV pergunta para a gente vai lá e pergunta para o nós do país responsável, entendeu? Então, assim, não entendi o que o país está pedindo como excellent. E realmente tiver muito dúvida, a gente vai e pergunta. Mas, geralmente, na Exchange Conditions aparece assim, necessita de um certificado oficial. Necessita, eles deixam bem claro dizendo que quer uma coisa oficial. Se não deixarem algo dizendo, é porque pode ser um certificado de curso de idiomas, entendeu? Ou pode ser um professor que é professor de inglês, que é nativo, e assinou para você que você tem um inglês excellent. Geralmente as exchange conditions dizem isso. Quando não dizem, vocês podem colocar um certificado de idiomas. E se caso aconteça de eles solicitarem um oficial, aí volta e a gente tenta arrumar um oficial. Você acha que solucionou a questão da dúvida? Acho que ficou ótima essa explicação. Realmente, acho que todo mundo tem um pouquinho dessa dúvida, né? E agora, as últimas perguntas que a gente recebeu, Lucas, é para você de novo, que é da DENEM e da CLEV, né?
é mais sobre os intercâmbios adiados. O pessoal está bem interessado para saber como que está essa pandemia aí, mas acho que eu já posso adiantar para todo mundo que está todo mundo no mesmo barco, né? Está complicada essa situação mesmo. Tá difícil. Quanto aos incumbents, né, os intercambistas que vêm, a gente não tem uma... A gente tem uma previsão, tipo assim, a gente estava cancelando mês a mês. Vamos cancelar para junho, depois vamos cancelar para julho, porque a gente estava achando que ia melhorar. Mas a gente perdeu um pouco a esperança, a gente cancelou até dezembro. Então, assim, até dezembro não teremos intercambistas aqui. Janeiro, quem sabe, né? Tô torcendo porque a gente está perdendo muito com isso. Muito. A experiência, né? Com essa perda de intercâmbio. Quanto aos outgoings, né? Vocês que viajariam, a gente está indo de país para país, entendeu? Então, tipo assim, se o país cancela, a gente não deixa vocês irem. Então, assim, cada país está cancelando de uma forma. Tem país que cancelou o ciclo todo, como Portugal. Então, assim, de abril de 2020 até março de 2021, ninguém mais pode ir. Mas tem país que cancelou só até setembro. Tem país que cancelou até dezembro. Então, a gente está lidando conforme eles estão cancelando. Eles estão cancelando, a gente está colocando para vocês. Tem uma planilha no grupo do Telegram da CLEV com as CLEVs, tem uma planilha lá dizendo qual país que cancelou e a gente está atualizando assim 24 horas. Cancelou, a gente já coloca lá para vocês terem noção se está no intercâmbio. Mas até então não tem como saber de país para país. How about you, Kevin? In Indonesia, did you have to cancel the exchange too? How is everything going? So generally, like I think in Asia, in FMSA wise, like we can say that majority of the animal cancel their exchanges, especially during like July, August right now, and some even already canceled like for the whole year. But the thing is, if you want to go, you can. I think that you can still like apply now for going for the next exchange season, which is like 2022, which is a good opportunity for you to go for research exchanges, professional exchanges in the future. It's if you apply now, it's not for this term, but for the next term. So even though we hope that the COVID will end by like next year, for example, the COVID pandemic. So yeah, so generally I think majority of the animal, except like some European animal, could open their border for their AU members. For example, some AU open for other European Union members, but that's not a lot of animals as well that do that. And some animals also open that you need to be quarantined if you go right now. For example, you are required to quarantine for like 2 weeks before you go for exchange, for example. So yeah, that's the general idea for exchanges in FMC, right? Thank you. Mas deixa eu complementar, eu acho que assim, a melhor forma de saber se seu intercâmbio vai rolar ou não, você procura a CLEV. Se a CLEV o representante da CLEV vai saber dizer, porque ele está no nosso grupo com o Telegram, ele vai saber falar para você se foi cancelado ou não, beleza? Ótimo, Lucas. Muito bem. Thank you so much, Kevin, too. A última pergunta aqui, porque já está bem avançado o horário, né? Acho que é para a Isadora e para o Lucas. Perguntando se uma pessoa pode levar a sua própria pesquisa para o outro país. Eu acho que essa pergunta sempre me fazem também, para o Lucas, com certeza. Eu fiz uma pesquisa, já publiquei e tudo mais. Eu posso levar ela para o intercâmbio de pesquisa? Isso depende, é muito avaliado com o seu tutor, com quem te orientou, e se a pesquisa cabe no outro país. Se o outro país também, a local deles, né, a local que é a instituição e tal, fala muito disso. Mas em relação a levar alguma pesquisa assim que você fez e tal, não pode, né, Lucas? Você coloca lá em IFMSA e a questão da DENEM e coloca para você fazer uma pesquisa de fora. Então, você já vai sabendo a pesquisa que você vai trabalhar com eles e tudo mais. E aí, a partir dela, você tem que estudar um pouquinho antes para você não chegar lá perdido. Tem que já saber, né, a pesquisa que vai ser falada lá do que você está indo para estudar.
Sim, sim. Não tem nada pré-estabelecido que você possa levar a sua pesquisa. Você pode, assim, depois que você já receber sua carta de aceitação do intercâmbio, e você já tiver contato com o pessoal que vai te receber lá, você pode perguntar. Mas não é algo pré-estabelecido que a gente faça, entendeu? Não acontece assim. Você vai para a pesquisa que vai acontecer lá. E outra dúvida que surgiu que eu esqueci de responder é sobre a questão de aplicar. Vocês podem aplicar agora para o próximo ciclo. O edital deve abrir por volta de outubro, novembro. Abrindo, vocês vão ter, igual eu falei, de abril nesses meses, vocês vão ter de abril de 2021 até março de 2022 para ir. Até abril, as coisas já melhoraram, acredito eu. Então, assim, vai dar para todo mundo ir, apliquem, juntem os pontos, já fiquem vendo o edital de uma vez, abram projetos de pesquisa para receber intercambista e ganhar ponto, que vocês vão poder ir no próximo ciclo que é abril. Certinho, muito obrigada, gente. Queria agradecer a todo mundo que participou, tá? Esse é o nosso Instagram, da CLEV Rio Verde. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar por lá também. Desculpa os percalços do início, né? Mas eu espero que tenha sido proveitoso, que todo mundo tenha tido uma ideia do score e das pesquisas em si. Nós vamos estar fazendo outros eventos, como já foi comentado, né? Até porque todo mundo tem interesse em saber como é, quem já viajou, quem ainda falta viajar. E eu queria agradecer aqui, em primeiro lugar, essas pessoas maravilhosas que participaram comigo, né? O Lucas, a Isa, Kevin, thank you so much for your participation. It was awesome to see you again. O Kevin é um amigo pessoal mesmo, que eu fiz no meu intercâmbio. Eu fiz vários amigos, assim, que vou levar pro resto da vida. Eu recomendo bastante. Acho que o Lucas também, pelo visto, nas fotos mostrou isso, né? E queria agradecer a DENEM, em primeiro lugar, né, por proporcionar essa oportunidade pra gente, que é uma oportunidade única, que a maioria dos outros cursos não tem essa oportunidade. Então, fica aqui a dica, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar aqui para a CLEV. Nós também fizemos o grupo do Telegram. E espero que possamos nos encontrar novamente, tá? Até mais, pessoal. Tchau. Bye. Bye, Kevin. Bye.